Agora eu quero que você preste muita atenção nessa reportagem que você vai assistir agora, principalmente você que sente dores no corpo e ainda não conseguiu descobrir as causas. Sabia que você pode estar com fibromialgia? Você sabe o que é isso? Confira na reportagem que você vai aprender com a gente. Indisposição, insônia e dor, muita dor. As mulheres são as que mais sofrem com as dores crônicas, mas a pior delas é a fibromialgia, uma doença com causas ainda desconhecidas pela medicina. A senhora sente dores no corpo? Sinto. Eu sinto no ombro. Esse braço aqui já até parou. Eu passei acho 90 dias com esse aqui. Fui para o INSS com esse braço aqui. Eu não levantava o braço. É o corpo todo que dói. Os médicos não conseguiram ainda diagnosticar o que é. Já fui para tanto médico, meu. Eu não acho solução. Você acaba tomando alguns remédios para passar dor, mas você não sabe o que é, né? Eles mandam fazer exame, já fiz ressonância e ninguém consegue detectar o que é. Porque é uma dor que não passa nunca. Eu cheguei a pensar que eu não fosse mais andar da dor que eu tinha na perna. Você já ouviu falar de fibromialgia? Não. Se você também sente dores no corpo há pelo menos 3 meses, atenção, você pode sim estar com fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa que acomete várias articulações e pontos definidos do corpo. Se manifesta com a presença de dor, que tem que ter um caráter mais crônico, então uma dor de moderada a alta intensidade, em pontos do corpo que a gente chama de pontos miofasciais ou pontos musculares. A dor costuma atingir 9 pares de pontos: na lateral do pescoço, na face lateral do ombro, na costela, joelho, nuca, músculo do trapézio, cotovelo, quadris e nádegas. De acordo com uma pesquisa, a síndrome afeta quase 5 milhões de brasileiros, cerca de 2% da população, e leva em média quase 5 anos para ser diagnosticada no país. E efetivamente o diagnóstico é clínico. Então um médico deve ouvir o paciente através da história, do exame clínico, da escuta dos antecedentes, dos hábitos, das rotinas, para poder concluir por um diagnóstico clínico. Então, em outras palavras, não existe um exame comprobatório da doença. Então, através de exame de sangue, ou de raio-x, ou de ressonância, ou tomografia, que venha um laudo ou um diagnóstico fibromialgia. 9 em cada 10 mulheres sofrem deste mal. Como a empresária e bailarina Nevinka Garcia Rajab, de 31 anos, que descobriu a fibromialgia há cerca de 1 ano e meio. No auge da dor eu não conseguia fazer, queria ficar deitada sem me mexer, porque de pé para fazer as coisas doía, incomodava, um peso, uma dor assim constante. A síndrome está relacionada ao sistema nervoso central. O que se sabe é que há uma desregulação da modulação da dor e o cérebro fica muito mais sensível aos estímulos dolorosos. Você chegou a procurar um médico convencional, um ortopedista, por exemplo? Cheguei a procurar mais de um médico convencional. Cheguei a fazer sessões de acupuntura, fui no ortopedista, fiz exames, aqueles exames convencionais para ver se eu tinha algum tipo de problema. Você não conseguia diagnosticar? Nada, não tinha nada, estava tudo normal, não tinha hérnia, não tinha nenhuma vértebra fora do lugar, não tinha nada, nem inflamação, uma inflamação visível, tá inflamado, não tinha, eles não encontravam explicação para as minhas dores. Não existe um exame que identifique a fibromialgia. O diagnóstico é feito por eliminação. Os exames podem ser todos normais. Então, acho que isso que confunde tanto a paciente quanto o clínico, o médico, enfim, que não tem muita experiência no assunto. Porque ele vai pedindo os exames. Então, quando a gente diz que é por exclusão, às vezes a gente precisa fazer isso. Então, pedir provas, exames de sangue, com provas específicas, por exemplo, de doenças reumatológicas, para descartar doença reumatológica. Então, você diz que você acaba fazendo o diagnóstico de uma coisa porque você tem certeza que não é outra. Chegou uma hora que eu falei, vou ter que procurar algum tratamento alternativo, porque eu já estava tomando várias medicações, relaxante muscular, anti-inflamatório. Nada adiantava. Nada, você fica dopada de medicação e não resolve. Mas será que existe tratamento para esta misteriosa doença? Existe sim. E o tratamento deve se iniciar
com a orientação adequada do paciente, seus familiares, se possível, do quadro clínico que a pessoa apresenta, desses sinais e sintomas e das possibilidades. Quer dizer, primeiro tem que o entendimento do processo pelo qual ela está passando. E o tratamento ele vai desde o uso de medicamentos, que podem ser para aliviar as dores, para relaxar a musculatura, para reduzir a ansiedade, para melhorar o sono. Então, existem muitos medicamentos. Por exemplo, antidepressivos, anti-inflamatórios. Exatamente. O importante é saber que, às vezes, uma modalidade sozinha não resolve e nem sempre ela é para o tempo todo. Então, às vezes, o paciente está numa fase de muita dor e de que aparente processo inflamatório, então esse você talvez precise naquele momento associar. Mas é para dizer que não é que todo paciente com fibromialgia vai precisar ficar usando analgésico, anti-inflamatório, antidepressivo, ansiolítico todo o tempo. Os estudos mais recentes comprovam que a melhor modalidade física para o auxílio no tratamento é a atividade física aeróbica. Com a quiropraxia, eu acho que agora eu estou encontrando o resultado mesmo. Eles diagnosticaram e, olha, vamos tratar, vai melhorar, vai ser uma coisa mais a médio e longo prazo. Mas logo no começo, eu já comecei a sentir um alívio. O quiropraxista, ele vai observar a postura do paciente, ele vai buscar os sintomas e, através disso, ele vai tratar a causa do problema. Estou 1000 vezes melhor. Nem tem nem comparação, eu sou outra pessoa, muito mais disposta, tenho muito mais vontade de fazer as coisas. Mais bem-humorada, o marido agradece, né? Agradece, porque com dor você não tem pique para nada, nem para sair, para namorar, para fazer nada. Na coluna cervical, o ângulo da articulação é diferente. Então, o que nós fazemos para não machucar a coluna? Primeiro, nós flexionamos, né, o pescoço para abrir as articulações, os nervos que saem aqui da coluna. Depois eu vou o quê? Palpando até eu sentir qual é a vértebra que está funcionando de maneira incorreta e conforme a altura tem um vetor, uma força correta para se corrigir isso. Para cada paciente, você faz um procedimento diferente? As manobras são realizadas com base na palpação da coluna, a queixa do paciente, os exames de imagem, as radiografias ou a ressonância que nós pedimos para os pacientes trazerem, né? Porque quando ele vem procurar quiropraxia, ele já passou em outros profissionais, então eles já vêm com um exame de imagem. Então, através desse exame de imagem, nós mapeamos onde ela tem mais subluxações, que são os desvios de vértebra, e com base nisso nós vamos corrigindo essas disfunções articulares. O paciente ele precisa ter muita confiança no seu quiropraxista, né? Porque para ele ficar relaxado e deixar você fazer um movimento, uma manobra como essa, é meio complicado, né? Você tem que acreditar muito no profissional, né? Sim. Outra coisa que nós aconselhamos muito aqui é quando você vai procurar um quiropraxista, procure no site da Associação Brasileira de Quiropraxia. Lá tem os profissionais devidamente formados, fizeram uma faculdade, 4 anos e meio, num curso regular, né? Muito cuidado com a tua coluna, porque eu acho assim, é uma prática que não permite erros. Você não pode errar com um paciente, né? E nem o paciente pode errar em procurar um profissional que não esteja devidamente formado. Como é que teu corpo faz para se comunicar com o resto do teu corpo? Ele usa a medula, que está alojado dentro da tua coluna, e os pares de nervos. Então eu sei que essa região, os nervos que saem daqui, vão para onde? Vesícula, fígado, estômago. Então quando eu palpo a coluna dela buscando alguma restrição, se eu encontrar, eu sei que possivelmente ela vai ter algum problema. Então, às vezes eu tenho paciente no consultório, eu estou palpando. Como é que está a sua digestão? Ah, tá ótima, Felipe. E a vesícula? Eu tirei a vesícula. Entendeu? Então, a tua coluna acaba entregando alguns problemas secundários que talvez você tenha esquecido na hora de preencher a ficha, né? Então, as mulheres têm muitos problemas aqui. E, geralmente, os nervos que saem daqui vão para onde? Para os intestinos.
Ah, e como é que tá seu intestino? Seu intestino é preso, né? Ah, verdade, Felipe, meu intestino é preso. Você sente Através da palpação, né? Então, toda vez que o paciente vem, ele deita, eu vou palpar a coluna dele, porque às vezes ele pode ter feito uma atividade diferente e causado uma outra, né? Um outro desvio. Ela veio com dores fortes, né, devido à fibromialgia. Esse procedimento era diferente? Você tinha que ter mais cuidados para mexer no corpo dela? Imagina uma pessoa onde você toca sente muita dor. Então você não pode fazer uma manobra muito forte, que vai assustar o paciente. Porque... Essa manobra que você fez hoje, no início, ela era muito mais leve, né? Isso, eu tentava usar menos carga para poupar ela de dores, né? Mas nós fizemos um tratamento também, um cuidado complementar com liberação muscular, soltar a musculatura, massagem, né? Então, foi indo aos poucos. Aos poucos não dá para você ser agressivo, porque você pode, como eu te disse, não permitir erros, né? Você sente que hoje o corpo dela está muito mais, respondeu bem a esse tratamento? Sim, vamos dizer que é uma outra Nevenka agora, né? Você fique atento, se você perceber que você tem algum dos sintomas, você viu a dificuldade que é para descobrir que o problema pode ser fibromialgia. Então, o ideal mesmo é quando você começar a sentir dor, já procurar um médico para poder começar um tratamento o mais rápido possível e se sentir aliviado, porque não tem nada pior do que você passar dias e dias sentindo dores sem saber o que é.